Olá! Hoje vamos direto ao ponto com um material assim denso e que mexe com a gente, né? Trechos das partes um, 2 e 3 de A Metamorfose de Franz Kafka, na tradução do Giovanni Rodrigues. Exato. Uma obra-chave, um clássico que, bom, muita gente conhece pelo menos de nome, né? E que mistura o fantástico com o realismo que, nossa, Desconcertante. totalmente. E a nossa ideia aqui é investigar mais a fundo essa transformação bizarra do Gregor Samsa e como ele e a família lidam com isso. Primeiro no susto, né? E depois no desenrolar da coisa toda. Isso. Vamos tentar extrair o sumo, os pontos cruciais dessa história que é tão impactante. Bom, vamos lá. A coisa já começa com aquela frase famosa, né? Gregor Samsa acorda e pronto. Virou um inseto monstruoso na própria cama. É um choque logo de cara. Sim. Costas duras, tipo uma carapaça, barriga segmentada, um monte de perninhas finas que ele não controla. Mas o mais doido é que a primeira preocupação dele não é, meu Deus, virei um inseto. Não, é o trabalho. Pois é, isso que é o mais absurdo, talvez, né? Exato. Ele pensa no chefe, na chatice que é ser caixeiro viajante, as viagens, a comida ruim. Ah, e a dívida dos pais, aquela dívida que prende ele no emprego. E ele ainda calcula o tempo, né? Uns 5 ou 6 anos para quitar e aí sim pedir as contas. Isso, tudo isso enquanto ele está lá lidando com um corpo novo, totalmente esquisito, incontrolável. É uma desconexão impressionante. Completamente. E aí logo vem a realidade batendo na porta. A família preocupada porque ele não levantou, perdeu o trem das 5. É aí que entra o que chamam de absurdo na literatura, né? Não é só o fato dele virar um inseto, mas essa reação quase, sei lá, burocrática à própria transformação. Uhum. A mente dele continua funcionando na lógica do trabalho, do horário, da obrigação, enquanto o corpo é, bom, uma aberração. Essa desconexão, essa alienação, sabe, o sentimento de estar separado da própria vida, do próprio corpo, Isso é central na obra. faz todo sentido. E a família, no começo, reage com preocupação normal, né? Mas a porta trancada. E principalmente a voz. Aquela voz esganiçada, animalesca que sai dele quando tenta responder. Nossa, sim. Aquilo cria uma barreira na hora, instantânea. A comunicação já era ali, né? E a situação piora muito, muito rápido com a chegada do gerente da firma. Ah, o gerente. O Gregor fica indignado com a desconfiança, sabe? Enquanto luta para sair da cama. Uma cena que seria cômica se não fosse trágica. É verdade. Ele finalmente cai no chão, bate a cabeça e fica ouvindo a conversa do outro lado. O pai tentando justificar, a mãe defendendo o filho. E a fala do gerente é muito reveladora, né? Mostra uma mentalidade puramente funcional, desconfiada ao extremo. O gerente não tá nem aí pro bem-estar do Gregor. Nada. Ele tá preocupado com o desempenho insatisfatório, com os pagamentos recentes, chega a insinuar desonestidade, né? É a lógica fria do sistema batendo de frente com o drama humano ou inumano nesse caso. Bem isso. A reação dele à voz. Voz de bicho, ele fala. E depois, quando vê o Gregor, é puro horror e fuga. Ele representa esse mundo exterior que não tem espaço, não tem compreensão pro inexplicável. E as reações da família quando finalmente conseguem ver ele. Depois que o Gregor, com muito esforço, consegue abrir a porta com a boca. Nossa, A mãe desmaia, o que, bom, era até esperado, né? Mas o pai... o pai é outra história. Primeiro ele chora, parece abalado, mas logo a expressão muda completamente. Fica hostil. Sim, ele pega a bengala que o gerente esqueceu, pega um jornal e começa a empurrar o Gregor de volta pro quarto. E faz uns assobios selvagens, como se estivesse lidando com um animal perigoso mesmo. É muito forte essa cena. Essa agressividade do pai é um ponto-chave. É a primeira violência física direta contra o Gregor vindo de dentro da própria família. Marca o início do isolamento forçado dele. O pai, que antes parecia meio acomodado, dependente do filho, né? Ali ele assume um papel de autoridade brutal para conter um monstro e tentar restabelecer alguma ordem naquela desordem que se instalou. E o quarto do Gregor vira uma prisão, né? Deixa de ser refúgio. Exatamente. Vira uma cela. Aí começa a segunda parte, né? A adaptação, o isolamento.
Gregor acorda ferido daquele empurrão do pai, com uma perna machucada, encontra leite com pão, que era a bebida favorita dele, deixada pela irmã, a Gretchen. Mas aí vem outra mudança. Pois é, ele sente nojo. O paladar mudou completamente. É um detalhe que parece pequeno, mas mostra como a transformação vai muito além da casca, né? Exatamente, essa mudança no paladar é um símbolo poderoso. Não é só a forma física que mudou, são os instintos, as necessidades mais básicas se alinhando à nova condição dele. Faz sentido. Ele agora devora restos de comida estragada que a irmã oferece, rejeitando o que antes ele gostava. Isso afasta ele ainda mais do humano. E a irmã, a Gretchen, assume esse papel de cuidadora. Sim, é ela que cuida dele. No início, com uma certa delicadeza misturada com medo, sabe? Ela entra na ponta dos pés, usa um trapo para pegar a vasilha, mas já é uma relação mediada pela estranheza, pela necessidade prática, não é mais a mesma coisa. E o Gregor, isolado, passa a observar a família pela fresta da porta. Vê o silêncio na sala, sente aquele orgulho do passado, quando ele sustentava todo mundo, e agora sente medo. E ele ouve as conversas sobre dinheiro, né? Sim, descobrem umas economias antigas do pai, lá da falência, mas não é suficiente. Todo mundo vai ter que trabalhar agora. O pai, a mãe, que é doente, asmática, e a irmã, a Gretchen, com 17 anos. É um peso enorme para a família. Sim, e o Gregor ouve isso e sente uma vergonha, uma tristeza profunda por ser a causa dessa reviravolta toda. Esse aspecto financeiro é crucial na história. A obra não é só um devaneio fantástico, ela está muito ancorada numa realidade de pressão econômica. A necessidade de trabalhar, a preocupação com dinheiro, tudo isso molda as reações da família. Gregor não é só uma tragédia pessoal isolada, é uma catástrofe econômica para eles também. E isso vai pesar cada vez mais nas decisões que eles tomam dali para frente. Com certeza. E para lidar com o confinamento, o Gregor começa a rastejar pelas paredes e pelo teto. Deixa até uns rastros de cola. É o instinto de inseto falando mais alto, né? Tentando se adaptar. E a irmã, vendo isso, tem a ideia de tirar os móveis do quarto para dar mais espaço para ele rastejar. E aí surge um conflito bem interessante com a mãe. Ah, sim, o conflito dos móveis. A mãe hesita, fica com medo de que tirar os móveis seja como desistir do filho, sabe? Apagar a memória do Gregor humano. É um momento de tensão simbólica muito forte. A mãe representa essa tentativa de preservar a humanidade do Gregor, a esperança, a ligação com o passado. Entendo. Ou até uma autoconfiança recém-descoberta, né? Ela parece aceitar a nova realidade do Gregor como o inseto e quer adaptar o ambiente a isso. Ela está focada no presente, nas necessidades daquela criatura ali. E o próprio Gregor fica dividido. Primeiro ele acha a ideia boa, mas quando ouve a mãe falando, percebe que não quer perder aquela conexão com o passado. Ele entra em desespero quando começam a tirar as coisas, o armário onde ele guardava as ferramentas, a escrivaninha da época de escola. E aí ele faz algo impulsivo. Sim, ele se agarra naquele quadro da mulher com peles na parede, tentando salvar alguma coisa da antiga vida dele. E essa ação desesperada leva ao segundo grande confronto violento. A mãe vê aquela mancha marrom na parede e desmaia de novo. Coitada da mãe. E a irmã grita: "Ah, Gregor!", chamando ele pelo nome, pela primeira vez desde o começo, num misto de susto e talvez, sei lá, um reconhecimento momentâneo. Pode ser. E aí chega o pai. E o pai tá transformado. Sim, a mudança no pai é impressionante. Ele agora trabalha como auxiliar de banco. Tá de uniforme azul, botões dourados, todo aprumado, olhar atento. Bem diferente de antes. Totalmente. E ele interpreta a cena do jeito errado, acha que o Gregor atacou a mãe e parte pra cima do filho de novo. Só que dessa vez, jogando maçãs. É brutal. Uma delas acerta em cheio as costas do Gregor e fica encravada ali. Uma dor terrível, uma ferida grave. O Gregor desmaia vendo a mãe implorando pela vida dele pro pai. Essa segunda agressão é ainda mais brutal que a primeira. A maçã encravada vira um símbolo permanente da rejeição paterna, da condição de pária do Gregor.
Nossa, sim. O pai, agora provedor de novo, reafirma a autoridade dele de forma violenta. Ele não tenta entender, ele só pune a monstruosidade que ameaça a estabilidade já precária da família. E a transformação física do pai, o uniforme, a postura, acompanha essa mudança de papel dele. Entramos então na terceira parte. A decadência final. A ferida da maçã infecciona, ninguém tem coragem de tirar. O Gregor mal consegue se mover, vira um inválido, como diz o texto. É o começo do fim para ele, né? Total. A única compensação, digamos assim, é que deixam a porta da sala aberta à noite para ele poder espiar a família. E o que ele vê é uma rotina de pura exaustão. Uma cena bem triste, né? Muito. O pai dormindo na poltrona com o uniforme sujo, a mãe costurando para fora para ganhar um extra, a irmã estudando estenografia e francês para tentar um emprego melhor, a própria casa decai, a empregada foi dispensada, contrataram uma faxineira diarista mais barata. A ferida do Gregor acaba refletindo o estado da família toda. Esgotada, ferida emocionalmente. A porta aberta não significa integração. É só uma forma de manter ele ali, presente, mas... Visível, né? É. E o cuidado com ele despenca. A irmã já não tem a mesma paciência de antes. Joga comida com o pé, limpa o quarto de qualquer jeito, irritada. A irritação dela é visível. A casa inteira reflete essa decadência. E nesse cenário surge a figura da faxineira. Uma senhora idosa que, curiosamente, não tem nojo nem medo do Gregor. É uma figura interessante mesmo. Ela fala com ele, chama ele de besouro do esterco. E quando ele tenta assustá-la, ela ameaça ele com uma cadeira, quase indiferente ao drama todo. Ela representa um tipo diferente de desumanização, talvez. A da indiferença pragmática. Para ela, o Gregor não é um filho transformado, uma tragédia familiar. É só um bicho estranho, parte da sujeira que ela tem que limpar. Nossa, que perspectiva. Enquanto a família sofre com a relação afetiva que foi quebrada, a faxineira simplesmente lida com o problema de forma direta, sem emoção nenhuma. Faz sentido. E o quarto do Gregor vira um depósito de lixo, de tralhas. Pior ainda mais depois que eles alugam um dos quartos para 3 inquilinos. Homens muito sérios, exigentes. Mais pressão financeira, né? Exato. E tem aquela cena, uma noite, os inquilinos jantando na sala, a família servindo eles com toda a deferência, e a irmã começa a tocar violino na cozinha. Ah, a cena da música. Os inquilinos ouvem e pedem para ela tocar na sala. E esse é talvez o momento mais pungente da história inteira, a música. Para o Gregor, que mal come, que vive na sujeira, ouvir o violino da irmã desperta algo muito profundo. Sim. Ele se sente atraído. O texto diz, será que ele era um bicho? A música parece oferecer um caminho para um alimento desejado, uma conexão que ele perdeu. Ele se arrasta para a sala, imundo, coberto de poeira, querendo chegar perto da irmã. Talvez até comunicar aquele plano antigo dele de mandar ela para o conservatório. É um lampejo de humanidade, de sensibilidade artística, vindo daquela figura que é vista como monstruosa. Mas o contraste. É brutal. Os inquilinos, que primeiro estavam meio entediados com a música, ficam horrorizados e depois furiosos quando vem o Gregor ali. O pai tenta contornar, acalmar, mas a situação explode. A música, que podia ter sido uma ponte, acaba sendo o estopim para a rejeição final. Os inquilinos representam o olhar da sociedade, o julgamento externo. A presença do Gregor torna a situação insustentável para eles. E para a família também, né? Que dependia daquele aluguel. Exatamente. A fúria dos inquilinos ameaçando ir embora sem pagar, processar a família, isso leva ao limite a estrutura familiar que já estava frágil. E é aí que a irmã, a Gretchen, toma a palavra. Em prantos, arrasada, ela diz: precisamos nos livrar disto aí. Essa frase é terrível. Isto aí. Ela argumenta que fizeram tudo o que podiam, que aquilo não pode ser o Gregor, porque o verdadeiro Gregor já teria ido embora para poupar eles. É um discurso duro, definitivo. Esse é o ponto de não retorno. A irmã, que foi a principal cuidadora, agora é quem sentencia o Gregor. Usar a expressão isto aí é fundamental. É a palavra final que desumaniza ele completamente, transforma ele numa coisa da qual eles precisam se livrar para poderem sobreviver. O pai concorda, resignado. A mãe, em choque, não consegue se opor.
A pressão econômica, social, somada ao esgotamento emocional, tudo isso leva a família a essa decisão drástica. Precisam fazer isso para poder seguir em frente. E o Gregor ouve tudo. Entende que não tem mais espaço para ele ali. Lentamente, com muita dor, ele se arrasta de volta para o quarto. A irmã corre, fecha a porta, tranca, passa a chave e solta um finalmente. É o fim. Naquela noite, o Gregor morre. Ele pensa na família com comoção e amor, aceitando que precisa desaparecer. A morte dele é quase uma consequência lógica desse abandono total. Ele aceita o veredito da família, talvez até veja isso como um último ato de amor, desaparecer para libertá-los. É um final de uma tristeza imensa, mas que, paradoxalmente, abre caminho para o alívio dos outros. E o alívio é nossa, imediato. A faxineira encontra o corpo de manhã, avisa a família de forma super crua. Ele bateu as botas. Sem filtro nenhum. O pai agradece a Deus, a Gretchen nota como ele estava magro, fazia muito tempo que não comia nada. Expulsam os inquilinos que ainda estavam lá, a faxineira diz que já deu um jeito no corpo, não precisa se preocupar com o descarte daquela coisa ali do lado, e aí eles dispensam ela. A rapidez com que ele se recompõe é chocante, né? A morte do Gregor funciona como um exorcismo. O peso, a culpa, a vergonha, tudo parece evaporar de repente. A faxineira descartando o corpo como lixo e sendo dispensada logo em seguida. Isso simboliza o apagamento completo daquele episódio terrível da vida deles. E para fechar esse apagamento, a família decide tirar o dia de folga. Vão passear. Depois de tudo aquilo. Sim, a cena final é no bonde. Sol, calor, eles começam a falar do futuro, empregos melhores, talvez mudar para um apartamento menor, mais prático, e o foco se volta todo para Gretchen. A sobrevivente que floresce, né? Exato. Os pais percebem como ela floresceu, virou uma moça bonita, cheia de vida, apesar de tudo. Pensam que tá na hora de arranjar um marido para ela, e ela se espreguiça, cheia de vitalidade, quando chegam ao destino. Fim. Uau! Então, recapitulando essa jornada toda, temos uma transformação inexplicável que isola o Gregor completamente. Isso sobrecarrega a família financeiramente, emocionalmente, leva à rejeição gradual dele e, por fim, à rejeição total. A morte dele, por mais triste que seja para quem lê, funciona como uma libertação para os sobreviventes. Eles rapidamente se reorganizam e focam no futuro, que está personificado ali na filha. É fascinante e muito perturbador ao mesmo tempo. A narrativa não dá explicações fáceis para a transformação, né? Ficar em aberto se é algo literal, se é uma alegoria de alienação, uma manifestação psicossomática. Verdade. Mas o foco maior parece ser mesmo nas consequências. Em como o extraordinário, o abjeto, testa os limites dos laços familiares, da compaixão, da própria definição do que é ser humano. E essa capacidade da família de seguir em frente tão rápido, focando na vitalidade da Gretchen, é um comentário poderoso, talvez até cínico, sobre a resiliência humana. Ou sobre a necessidade de esquecer para poder sobreviver. E fica a pergunta, né? Para quem ouve a gente para refletir, como interpretar esse final? O desaparecimento do Gregor foi um sacrifício necessário para que a família pudesse ter um futuro, simbolizado ali pela Gretchen? Ou foi a culminação trágica da incapacidade deles e talvez nossa, como sociedade, de lidar com aquilo que foge radicalmente da norma, do esperado? Exato. O que resta da nossa humanidade quando a gente se confronta com o incompreensível, com o monstruoso, seja ele externo ou interno? Fica aí a reflexão.